Fala aí, galera do Foca no Vini Aulas. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó. Hoje estou trazendo para vocês mais um simulado do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, não é? Então, para quem de repente não fez ainda e vai fazer a prova da UERJ, fica um treino para vocês, ok? Para quem é meu aluno, segue a correção, tá bom? Aproveite aí. São 8 questões. Depois eu fiz mais um simulado e aí vou fazer mais um vídeo também mostrando a correção. E eu já postei, não é só olhar no canal aí, já postei um vídeo com 2 simulados. Um que a minha amiga Vanessa fez e o outro que foi o primeiro que eu fiz. Também com 8 questões, a Vanessa fez 10. Tá bom? Então, vem comigo, ó. Vamos trocar uma ideia sobre o livro rapidinho. Vamos lá. Texto 1, acompanhe. O escritor Lima Barreto é um injustiçado. Um triste visionário na percepção de recente biografia lançada pela historiadora Lilia Maria Schwartz. Acho que fala assim, né? Deixa eu só calcular o tempo aqui. Beleza. O texto é grande, tá? Mas também eu coloquei várias questões sobre o texto. É basicamente o material todo. Um homem do trópico com alguma coisa de russo, dos gelos, em sua vocação para escrever romances, ao mesmo tempo sociais e introspectivos, na metafórica alusão de Gilberto Freire. Então aqui ó, o texto começa falando sobre o escritor, certo? Que pertenceu, lembrando, ao pré-modernismo, aqui no Brasil, 1902 a 1922. Lima Barreto viveu em contexto de frustração, de falta de recolhimento, de preconceito racial, situações existenciais que talvez o induziram à dipsomania, que o levou à morte, no mesmo hospital onde seu pai estava internado. Pela mesma razão, o alcoolismo. A dipsomania tem a ver com o alcoolismo, né? Eu botei depois aí o significado. Morrendo os dois, pai e filho, com a distância de alguns dias. De fato, Lima Barreto teve uma vida muito dura, muito difícil. Passou por essa questão do preconceito racial, né? Ele mesmo. Então não foi só uma coisa que ele viu, né? que ele presenciou, enfim. Além do problema com alcoolismo, com loucura, não conseguiu, né, concluir sua faculdade devido a uma série de problemas. E é curioso como isso acaba transparecendo nas suas obras, tá? Agora é óbvio, em uma prova de vestibular você não pode argumentar, não pode responder tendo como base a vida do autor, tudo bem? Aqui é só uma análise a mais. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ó, o livro base aí, né, da UERJ, o primeiro exame, é provavelmente seu livro mais conhecido. Provavelmente não, com certeza é o mais conhecido. Trata-se de quase concepção de um Dom Quixote nacional. De fato, há muitos paralelos, né? O Policarpo substancializa um idealista que acredita no país, mas que não se dá conta de que tudo e todos desdenham de qualquer projeto nacional sério e genuíno. A elite imaginava um Brasil asséptico, que não refletia a imagem que visitantes faziam de nós, a exemplo dos relatos colhidos nas expedições de William James e de Theodore Roosevelt, americanos, um filósofo, outro político, que se aventuraram pela Amazônia. Pensavam em um país de brancos, com alguma coisa de exótico e com constante imitação do que se fazia na Europa. Eu até ri, entre aspas, né, porque um país de brancos, o Brasil está muito longe de ser um país de brancos. Na verdade, é o país que mais tem negros fora da África. E é o segundo maior do mundo em quantidade de negros. Curioso, Vinícius, eu não vejo muito isso assim na televisão, né? Às vezes nas novelas, nos filmes e tal. Não corresponde à realidade, certo? Nas propagandas e tal, né? O Brasil é um país de negros, ok? De misturados, né? Somos todos misturados. Eu, por exemplo, tenho um sobrenome alemão. Você percebe, né? A ascendência alemã, olhando para a minha pessoa, de repente, pelos meus lindos olhos azuis ou pelo meu cabelo loiro revolto. Tá? Voltando ao Policarpo aí. Nacionalista, ufanista. A propósito, o que é ufanista? O Policarpo não via defeitos no Brasil, certo? Preocupado com as coisas do país, o Policarpo queria falar tupi, deixar de lado o português, símbolo linguístico de interferências externas. Policarpo é referência da presidência Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, que o romance descreve como o verdadeiro ditador que foi, ainda que Policarpo demorasse a acreditar. O enredo é muito bem pensado.
Policarpo era um major, mas não era um major necessariamente do exército, onde trabalhava como amanuense. Era patético, cômico, suburbano. Seu nacionalismo era ridículo. Seu apego para com tudo que fosse brasileiro é indício de destempero mental. Atemorizado por insetos e saúvas, Policarpo representava um progresso inexistente. Este parágrafo faz referência um pouquinho o de cima também. Aqui temos referências a projetos do Policarpo para mudar o Brasil. Primeiro por meio do idioma, né, ele queria que nós falássemos o Tupi-Guarani, e depois aí também por meio do exército, e antes disso, tem uma referência aqui de saúvas, né, por meio também da agricultura, tá? Mas tudo isso já foi falado na videoaula teórica, já foi falado no meu outro vídeo aí com simulados da UERJ, ok? Não vou me repetir muito aqui não. Vamos lá. Por causa da insistência de Policarpo em utilizar o tupi como língua nacional, está aqui. Suspeitou-se que ele era louco. Olha a vida aqui do autor, né, se confundindo com a ficção. Aposentado por invalidez, Policarpo foi viver em seu sítio, entusiasmando-se pela agricultura, dedicando-se com toda a intensidade, como intensamente fazia tudo na vida. Começava a vida nova, com paixão. Tudo planejava, inventariava, classificava, lia furiosamente. Estudava botânica, zoologia, mineralogia, geologia. Desentendendo-se com os poderosos locais, enfrentando as saúvas e as dificuldades de produzir no Brasil, o major retornou para o Rio de Janeiro. Queria combater ao lado do Marechal Floriano Peixoto na revolta da Armada, quando a Marinha se opôs ao presidente. Policarpo tornou-se carcereiro na ilha, na qual os revoltosos eram mantidos presos. Indignou-se contra a aleatória escolha de 12 presos que seriam executados. Enviou uma carta ao presidente, o que resultou em seu indiciamento como traidor e a condenação à pena de morte, o seu triste fim. Como triste também fora o fim de Lima Barreto, como escrito acima, morrendo logo depois do próprio pai, quando ambos se encontravam internados num hospício, vitimados pelo alcoolismo. É um triste fim, como tristemente querem que terminem todos os sonhos. Aqui nós temos então realmente um ótimo resumo do livro. O Quaresma, esse brasileiro extremado, esse nacionalista, esse ufanista, que busca mudar o Brasil de 3 maneiras diferentes e ao final tem um terrível destino, não é? Ele foi fuzilado pelo país que ele tanto amou, tá? Então, uma tremenda crítica, né? É um livro muito crítico, não é à toa que é um clássico da nossa literatura. Vamos às questões. Você que não fez de repente, pausa, faz aí que eu já vou direto para o gabarito, tá? A fim de nos apresentar o autor Lima Barreto, no primeiro parágrafo, percebe-se na construção do mesmo. Então, para apresentar o Lima Barreto, não é? O que foi usado aí no primeiro parágrafo? Ou você, de repente, volta o vídeo, dá uma pausa aí, dá uma lidinha. Deixa eu rever aqui, porque eu não lembro do meu gabarito. Sensacional, né? Já sei. Olha só, uma historiadora foi citada, tá? E o brilhante Gilberto Freire foi citado também. Já tenho a resposta. Ok? Já tenho a resposta. Fez aí e tal. Resposta, gabarito, letra A. Argumento D. A autoridade. A UERJ, aliás, adora essa expressão. E o que significa argumento de autoridade, galera? É o seguinte. É quando você traz para o seu texto alguém que entende daquele assunto. Certo? É isso. Então trouxe ali 2 grandes autores e daí a nossa resposta, argumento D, autoridade, ok? Questão 2. Os autores citados no 4º parágrafo traziam uma visão sobre o Brasil. Vamos lá. 4º parágrafo. 1, 2, 3. 4º é esse aqui. Os autores citados... Perdão, foi demais, né? Até aqui. Os autores citados são William James e Theodore Roosevelt. E eles falam de um país de brancos, né? O Brasil como um país de brancos, o que não correspondia à realidade naquela época e não corresponde hoje em dia. Então, os autores citados no 4º parágrafo traziam uma visão sobre o Brasil utópica. Esse é o gabarito.
Utópica significa o quê? Que é fantasiosa. Utopia é fantasia. Beleza? Fantasia no ar. Sai no programa da SBT. Olha só. Pausa aí. Faz a 3, ok? Eu vou ler aqui para lembrar. Nacionalista, ufanista, preocupado com as coisas do país, parará, parará, tá. Modalizadores são palavras que demonstram a opinião do enunciador. Enunciador é quem está enunciando, quem está falando. E esta palavrinha aqui, galera, olha só. Por que eu criei essa questão? Porque esta palavrinha está nos conteúdos da UERJ. Tá lá no programinha da UERJ, beleza? E modalizador é isso. São palavras que demonstram a opinião de quem está falando. Normalmente, são adjetivos e advérbios. Por quê? Percebam, por meio de adjetivos e advérbios, eu coloco a minha opinião. Já percebeu isso? Se eu disser assim, aquele carro é bonito. Quando eu falo que o carro é bonito, eu estou colocando a minha opinião, certo? Se vocês me perguntarem assim, Vini, você gostou do filme O Poço, né, pegando uma referência aí recente da Netflix? Eu falo assim, rapaz, felizmente esse filme é assim, assim, assim. Quando eu falo felizmente, certamente eu vou encaixar. É um advérbio, né? Certamente aí na frase. E eu estou colocando a minha opinião. Tá? Quanto foi o jogo? Infelizmente foi 2-1. Então, pelo infelizmente, eu percebo que você não gostou do resultado. Ok? Muito bem. Voltando aqui ao fragmento, eu vou dar a resposta, hein? Voltando aqui ao fragmento, é quando ele fala assim, ó. Que o romance descreve como o verdadeiro ditador que foi. Quando ele fala que ó, verdadeiro é a opinião. Beleza? Então, gabarito. Opa, um só, né, Vinícius? B de bola é a pressa, né? Tô olhando aqui o tempo para não ficar uma aula muito extensa e você não abandonar o vídeo. Olha só. Questão 4. 4 e 5. Pausa aí. Tenta fazer. Beleza? Vou seguir, hein? Vamos lá. Em muitos fragmentos do texto, faz-se uma correlação da vida de Lima Barreto com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Por meio da leitura do texto acima e do romance, espero que você tenha lido o livro, tem-se em comum, relacionando-se o personagem Quaresma ao autor Lima Barreto, o seguinte aspecto. Aí temos as opções aqui, né? Recolhimento ao hospício, internação por alcoolismo, prisão por vadiagem, fuzilamento por traição. Pô, Vinícius, não entendi. Então eu tenho que saber sobre o autor para responder a essa questão? Não, negativo. Você tem que saber sobre o livro. E para você que lê o livro, o que acontece? Quando o personagem Quaresma, ele, sem querer, escreve um artigo em tupi e depois ele manda um ofício, enfim, redigido em tupi, o chefe dele leva uma bronca lá, fica #chateado, xinga muito no Twitter. E o que acontece? O Quaresma é aposentado por invalidez, enfim, e ele é recolhido a um hospício. Beleza? Isso está na obra, lá no início da obra, tá? Então, gabarito letra A. Essa prisão por vadiagem, não sei se teve uma barreira, eu acho que não. Em relação ao personagem também não. Mas eu criei aí, né? 5. Relendo o último parágrafo, percebe-se a terceira e última tentativa do Major de mudar a realidade brasileira. O último parágrafo, lembrando, é quando fala aí que o Quaresma quis entrar para o exército, quis participar de batalhas, tá? É isso. Opa, fui demais. Vamos lá. Essas tentativas de melhoria foram na sequência do romance, aí super para quem leu o mesmo livro, né? De ordem. Bom, então primeiro ele tenta mudar o idioma, né, por meio do tupi. Depois ele tenta lá com o Sítio do Sossego, já falo de Atibaia, Sítio do Sossego. E depois ele tenta por meio do exército. Pausou? Fez aí? Qual é o gabarito? Linguística, agrícola e bélica. Tudo bem? Belicismo tem a ver com guerra, né? Óbvio. Galera, reta final, vamos lá. Texto 2, assim como eu coloquei no meu primeiro simulado, eu coloquei um fragmento de quadrinho, né? Ó, Quaresma comprou livros, leu todas as publicações a respeito, mas a decepção lhe veio ao fim de algumas semanas de estudo. Quase todas as tradições são estrangeiras. O próprio
tangolomango também o é. Torna-se preciso arranjar alguma coisa própria, original, uma criação de nossa terra e de nossos ares. O que acontece? O Quaresma começa a estudar modinha, ele quer aprender a tocar violão, mas depois ele vai pesquisando, enfim. E mais à frente a gente vê que, na verdade, a modinha não é tipicamente brasileiro, veio lá de Portugal, veio lá da Europa. E esse tangolomango é uma brincadeira que ele faz com umas crianças lá numa festa, e depois ele descobre que também não é brasileiro, tá? Ó, isso aqui é cena do romance mesmo, ok? O quadrinho não está inventando, não. Assim, aí uns amigos batem a porta dele e o Quaresma começa a chorar copiosamente. Imagine, você está aí na casa de um amigo e você espera que ele aperte a sua mão, né, te abraça, beijo no rosto, sei lá. Mas não, teu amigo começa a chorar, tá? Aí o amigo, o parente, pergunta: Mas o que é isso, compadre? Aí a. Mas meu padrinho, que é isso, Policarpo? Eis aí, vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra. Queriam que eu apertasse a mão? Isto não é nosso. Nosso cumprimento é chorar quando encontramos os amigos. Era assim que faziam hoje, aí eu, né, bloqueei a resposta, tá? Então, claro que é um comportamento, perdão, bem atípico, né? Bem exótico, enfim. Ó, e foi em cima disso que eu criei a questão. Certamente o comportamento do personagem, não só nessa passagem, causou espanto a conhecidos, amigos e familiares. Pausou aí? Fez a questão? Vamos continuar. Quando Quaresma chora copiosamente ao encontrar pessoas tão queridas, tem-se aí uma repetição de um costume, opções: Yorubá, Tupinambá, Indiano, Hindu. Amei as minhas opções. Obviamente o gabarito é B, Tupinambá, que é uma referência aos nossos queridos indígenas, ok? Galera, finalizando o nosso material, reformas radicais. Um trecho só, né? A sala era pequena e de telha vã. Pelas paredes, velhos cromos de folhinhas, registros de santos, recortes de ilustrações de jornais baralhavam-se e subiam por elas acima até 2/3 da altura. Ao lado de uma Nossa Senhora da Penha, havia um retrato de Vítor Emanuel com enormes bigodes em desordem. Um cromo sentimental de folhinha, uma cabeça de mulher em posição de sonho, parecia olhar um São João Batista ao lado. No alto da porta que levava ao interior da casa, uma lamparina numa cantoneira enchia de fuligem a Conceição de Louça. Não tardou vir a velha. Entrou em camisa de bicos de rendas, mostrando o peito descarnado, enfeitado com um colar de miçangas de 2 voltas. Capengava de um pé e parecia querer ajudar a marcha com a mão esquerda pousada na perna correspondente. Boas tardes, tia Maria Rita, disse o general. Ela respondeu, mas não deu mostras de ter reconhecido quem lhe falava. O general atalhou. Não me conhece mais? Sou o general, o coronel Albernaz. Ah, é ser coroné. Há quanto tempo? Como está minha maricota? Vai bem, minha velha. Perdão, vai bem, minha velha. Nós queríamos que você nos ensinasse umas cantigas. Quem sou eu, Ioiô? Ora, vamos, tia Maria Rita. Você não perde nada. Você não sabe o Bumba Meu Boi? Quai, Ioiô, já me esqueceu. E o Boi Espácio? Coisa velha, do tempo do cativeiro. Para que seu coroné quer saber isso? Ela falava arrastando as sílabas, com um doce sorriso e um olhar vago. Caramba, essa linguagem usada, né, pela personagem tá aí para uma ótima questão do Enem, inclusive, né? O Enem que adora trabalhar com essa variação linguística. É para uma festa. Qual é que você sabe? A neta, que até ali ouvia calada a conversa, animou-se a dizer alguma coisa, deixando perceber rapidamente a fiada reluzente de seus dentes imaculados. Vovó já não se lembra. O general, que a velha chamava coronel, por tê-la conhecido nesse posto, não atendeu à observação da moça e insistiu. Qual é esquecido que? Deve haver ainda alguma coisa, não é, titia? Só sei o bicho tutu, disse a velha. Cante lá. Então aqui temos os personagens, né, querendo que essa senhora se lembre de algumas cantigas, não é? Da nossa linda tradição oral, não é isso? O nosso país tem uma cultura que, olha, chega a ficar emocionado, porque a nossa cultura é muito bonita, é muito rica, muito vasta. No sul do país você tem uma cultura, no nordeste tem outra, e por aí vai, né?
É uma cultura muito, muito bonita. Que pena que muitas pessoas não deem valor a essa cultura e fiquem babando o ovo da cultura estrangeira. Óbvio, toda cultura, enfim, tem lá suas belezas, né, a oferecer. Mas antes de olhar para fora, seria bom você olhar para dentro, né? Questão 7. Ela falava arrastando as sílabas, com um doce sorriso e um olhar vago. Pausou aí o vídeo? Vamos lá? Faça a questão, beleza? Vamos ao gabarito. Triste Fim de Policarpo Quaresma é um romance, ou seja, pertence ao gênero narrativo. Narrar é contar histórias, né? Apesar de pertencer a esse gênero, o trecho acima se assemelha a uma característica do gênero dramático. Eu estou te perguntando qual é a característica. Essa questão eu fiz para treinarmos conhecimentos de gêneros literários. Lembra? Lírico, épico e dramático. E do gênero épico temos um desdobramento que é o narrativo. Tudo bem? Gênero lírico demonstra emotividade, não é sentimentalismo. Épico valoriza um povo, né? Então conta uma aventura, conta uma história com um povo, são os poemas épicos ou epopeias. Gênero dramático, feito para ser encenado, não é? Então é um roteiro de teatro, de cinema, enfim. E o narrativo é um desdobramento do épico, como eu havia falado. Pois bem, eu falo o seguinte, ó, que tá, o texto é um romance, é narrativo, mas que esse fragmento aqui, ela falava arrastando as sílabas com doce sorriso. Quando eu li esse trecho, me lembrou uma característica do gênero dramático. Vem a resposta aí. Qual é a resposta? A rubrica de cena. O que é a rubrica de cena? São informações que se colocam normalmente entre parênteses em um roteiro para que o ator saiba como se comportar. Então, por exemplo, Guilherme, entre parênteses, abrindo a porta. Isso é uma rubrica de cena. Aí na cena de baixo, Marcela, entre parênteses, nervosa. Aí vem a fala dela. Tudo bem, pessoal? Então isso me lembrou uma rubrica de cena. Perceba que eu falei rubrica e não rúbrica, tá? Até porque não tem acento aqui, beleza? Rubrica também, né? Aquela assinatura rapidinha assim, resumida. Amores, vamos à última questão do meu material. Repito, é um material inédito, tá? Eu criei todas as questões. Vamos lá. Um romance, muitas vezes, é repleto de recursos que aumentam sua expressividade, como as figuras de palavras, as famosas figuras de linguagem, assunto garantido na prova do Enem, assunto garantido na prova da UERJ. A fim de melhor caracterizar a personagem, a expressão doce sorriso, 13º parágrafo, encerra a figura de linguagem. Então, quando fala aqui, né? Ó, ela tem um doce sorriso e tal, não sei o quê. Temos aqui figuras muito conhecidas, não é? Figuras muito importantes. Veja, um sorriso você vê, não é isso? Para você saber se é doce, você teria que provar, né, esse sorriso. Então nós temos aqui uma mistura dos sentidos humanos, que é a sinestesia, que aliás pertence à família, entre aspas, da metáfora. Talvez você até confunda por essa proximidade, certo? Quando nós estudamos os tropos, vemos figuras relacionadas à metáfora e a sinestesia é uma delas. Quando eu falo luz dura, por exemplo, também é uma sinestesia e por aí vai. Beleza, pessoal? Bom, galera, vou terminar por aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, que você tenha aprendido. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Fui!